nossas alegrias são multiplicadas. Daqueles que partem, só nosso corpo separa, mas com fé eu sei a quem na terra amei. Um dia verei. Boa noite, meninas, tudo bem? Deixa eu fechar aqui o meu microfone. Tudo bem, João? Boa noite, Alpe. Boa noite. Boa noite. Cadê a nossa locutora? Hoje vai ter... Eu tô com um probleminha técnico aqui na minha pasta, mas pode começar, viu? Pode ficar à vontade. Pode começar. E aí, saudações, nação cuscuzeira. Acabou o carnaval. E chegou o quê? Chegou o quê? As águas de março, fechando o verão. É promessa divina pro meu coração? É o cuscuz? É com o quê? Com o espiritismo? E aí, quem está falando aqui é a nossa camponesa, nossa serva do Evangelho, Paloma Benício. Isso mesmo, eu mesma. Então, galera, como vocês estão? Bora preparar o nosso cuscuz e principalmente nossa água fluidificada, que hoje o nosso encontro promete. Então, bora harmonizar primeiro? Então, bora harmonizar primeiro. Eu gostaria de chamar primeiramente a Carol Martins para fazer a prece inicial. Carol, se você está entre nós, bata 2 vezes. Cheguei. Tá dando para me ouvir, Paloma? Tá ok? Perfeitamente, claro como a luz. Beleza. Boa noite, meu povo, minha pova. Como é que vocês estão? Tudo bem, né? Vamos lá fazer nossa prece, para a gente entrar no clima, porque todo trabalho, toda atividade espírita começa com uma boa e velha prece. Então, vamos lá, fechar os nossos olhos, quem puder, ou quem se sentir à vontade. E agradecer ao Divino Mestre Jesus por mais uma quinta-feira, por mais um programa da rádio Cuscuz com Espiritismo. Que nós todos possamos estar envolvidos pela luz da espiritualidade divina. Que essas bênçãos do Evangelho, essas bênçãos que nós vamos ouvir hoje, possa nos engrandecer os corações, que tenhamos um encontro leve, alegre e tranquilo. Pedimos também que a espiritualidade possa envolver cada um que estão aqui presentes, aqueles nossos familiares, o nosso lar, nossa casa, nosso apartamento, aonde a gente estiver. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja. E aí, galera, bora ouvir uma boa música para dar aquela harmonizada junto com a prece, para ser o nossa pitadinha de sal no nosso cuscuz. DJ JP, papoca no som aí, rapaz. Uhul! Cada
não seria lembre. Vejo o sol nascendo, nunca deixa de amanhecer. Enxergar a luz que vem do E aí, galera encarnada e desencarnada, como vocês estão? Pois bem, hoje vocês devem estar super curiosos e curiosas e curiosos sobre o tema de hoje. Então, o tema de hoje é bem interessante. Já preparem o cuscuz que hoje ele vai ferver. Então, vocês devem estar se perguntando, que tema é hoje, Paloma? Que tema é hoje? Então, hoje, quem irá apresentar o tema é a nossa querida Sandrinha, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Hoje, ela irá abordar o tema, vai trazer sobre na visão da doutrina espírita sobre o aborto. Sandrinha, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz e abraços fraternos. Seja muito, muito bem-vinda. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Cuscuz, minha gente, a cuscuzeira, que é a Paloma, ela traz assim um cuscuz bem gostoso, que é com água fluidificada para nós. Então, vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, que a gente vai estudar de acordo com a doutrina espírita, nós vamos falar sobre o aborto. E é preciso que nós compreendamos os diversos olhares, mas este olhar muito estudioso, baseado nas orientações do Cristo, nós teremos a observação que nos faça compreender melhor. Primeiramente, a gente começa com a pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Esta é a resposta. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Esta é a resposta do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai observar as estatísticas.
que aqui na Terra, como nos é mostrado, as estatísticas são impressionantes, né? 60 milhões de abortos são praticados por ano no mundo. Isso é de acordo com a ONU. O Brasil ele tem 1 milhão de abortos clandestinos por ano, 300 mil mulheres internadas por complicações ocasionadas pelo aborto e 10 mil morrem, para a gente ter uma compreensão anual de como é a situação do Brasil. E para cada 1 milhão de adolescentes brasileiras entre 11 e 19 anos que engravidam, a cada ano, 200 mil abortam. No próprio instante em que a gente não tem a compreensão da seriedade do que é o aborto, nós vamos continuando com uma estatística tão grave, né? Então, nós vamos ver o artigo 128 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de quando? 1940. Ou seja, algo que vem lá de baixo, distante, né? 1940. O artigo 128, ele diz assim: não se pune o aborto praticado por médico quando ele é necessário, ou seja, ele é terapêutico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Esse é o aborto terapêutico. E o aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, que aí já é um aborto de ordem sentimental, né? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante legal. Minha gente, a gente está vendo aí o que a lei nos mostra. O que a lei nos mostra. Aí nós vamos olhar em relação à doutrina espírita. Então, a gente vai observar que, de acordo com a doutrina, nós vamos ver se alguém foi estuprado, que foi o caso que nós acabamos de ler, que perante a lei o aborto de gravidez resultante por estupro é aceito. A doutrina espírita nos mostra que o único aborto, o único que é aceito é o aborto, que é o mesmo que é dito terapêutico, é quando a mãe corre risco de vida. Porque a espiritualidade superior nos diz que se a mãe corre risco de vida, o que vai acontecer? Vai acontecer que o médico, a medicina vai praticar o aborto para ela se recuperar, para ela ter condições de ter outros filhos. Por isso é que é o único que é aceito, é que se ela estiver correndo risco de vida. Aí a gente vai observar que uma criança... Aí você diz assim, Sandra, mas se a mulher for estuprada, ela tem direito de não querer o filho. Só que nós ainda não compreendemos que aquele filho que ela está recebendo, aquele hóspede, ele é um filho de Deus. Se ela não o quiser, por ordens sentimentais, ela pode chegar até a criança e dar para alguém que queira. São muitas as mães que querem filhos e não podem ter filhos, que precisam de um filho no seu colo, querem um filho adotivo, não tem escolha. Então, a pessoa pode fazer isso. A Ana Guimarães, ela conta, é uma grande palestrante
espírita, ela nos conta uma história de um casal que tinha só filhos homens, e ela era tratada como uma rainha no lar. E um dia ela passou mal e foi levada para o hospital. Os filhos, o marido ficaram tudo loucos com a possibilidade de vê-la enferma. Quando chegou no hospital, o médico fez todos os exames nela. Quando o marido chegou com os filhos, tudo preocupados, já tudo adolescentes, não era mais nenhuma criança, não. E aí o médico disse: é uma boa notícia para vocês, é um bebê, ela está grávida. Ela ficou impressionada, porque ela achava que já estava chegando na menopausa e engravidara. Mas o cuidado dos filhos e do marido com ela durante essa gravidez foram cuidados e mais cuidados, mimos e mais mimos. Quando o bebê nasceu, era uma menina. Essa menina era muito, extremamente mimada pelos irmãos e pelo pai. E pela mãe, né? Só que ela chegou na adolescência, por ser muito mimada, ela fazia tudo o que queria, ela era a dona da casa, tomava o espaço todo. Aí, na adolescência, ela saiu para uma festinha, muito, muito jovem, tinha 14 anos. Saiu para uma festinha e, quando foi de manhã, ela chegou meio desarrumada da cabeça, mas muito. Aliás, ela ligou. E eles foram, quando chegaram lá, ela estava arrasada, porque os meninos, eles beberam e estupraram a garota, os coleguinhas dela. E ela engravidou desse estupro. E quando chegaram em casa, a família se reuniu, quando descobriu que a menina estava grávida, e resolveram fazer o aborto. E ela, que era a mãe, que é a avó no caso agora, né? Ela saiu feita uma louca de dentro de casa, porque ela não concordava que os filhos e o marido e a filha, que eles cometessem um aborto. E ela saiu em oração, ela saiu pedindo a Deus que mostrasse uma luz. E na frente de uma casa espírita, a palestra daquela noite era sobre o aborto. E ela parou e foi assistir. E quem estava ministrando a palestra era a Ana Guimarães. Quando ela terminou de ministrar a palestra, aí aquela senhora foi e disse para ela, contou o sofrimento que ela se encontrava. Chorava muito, que soluçava. Mas eu não quero. E eu vim aqui em dúvida, mas agora eu tenho certeza que eu não quero que minha filha cometa o aborto. E a Ana Guimarães deu maior apoio a ela, maior força para ela dar o voto dela, já que ela era a rainha do lar, era considerada pelos filhos e pelo... Ela conversasse com a filha e elas iriam pegar a criança, iriam ter. Porque eles estavam indignados, porque ninguém sabia nem quem era o pai. Eles estupraram a garota, estava tudo embriagado, tudo jovem, muito desajuizado. E resolveram ter essa criança. E quando a criança nasceu, era outra menina. E aí, no caso, o casal, os pais, resolveram orientar para a filha e estudar, que agora ela já estava um pouco mais amadurecida com o sofrimento, e eles foram cuidar da neta. Agora eles começaram a educar a neta de outra forma, colocando limites, tendo outros tipos, e a neta foi a neta filha. E ela depois vem para Ana Guimarães e diz que a maior alegria do lar era aquela criança, que era uma menina estudiosa, era uma menina dedicada, era uma menina que tinha muitos bons
augúrios, né? Então, aí a gente vai observar que se a pessoa se sentir porque está grávida de um estupro, ela pode prestar contas com o plano divino, dando a criança para outra pessoa. Mas nós não temos o direito de dar cabo à vida de quem quer que seja, muito menos de um bebê. Aí nós vamos refletir, por que não o aborto? Porque o aborto é um infanticídio. Nós estaremos tirando a vida de uma criança que não tem como se defender. O filho, ele é um empréstimo, ele não é nosso. Então, nós não temos o direito de tirar a vida dele. A mulher, ela não é dona da vida que ela está gerando. Ela não é dona. Ela é uma hospedeira, ela está hospedando. Então, o hóspede dela, ele tem direito de ficar até ele ficar completo. A desencarnação de um aborto ela é violenta, por demais violenta. A violação do direito básico da vida acontece quando se comete o aborto. Nós não estamos na Terra para gozos irresponsáveis. Nós precisamos gozar de maneira responsável. As alegrias, os momentos de lazer, mas que não prejudique ninguém. E o aborto ele é um homicídio deliberado. Quem aborta está cometendo um crime deliberadamente. É mais fácil conviver com os nossos filhos problemas do que com inimigos. Então, no próprio instante que abortarmos, nós estaremos preparando, abrindo espaço para termos inimigos. Porque aquelas crianças às quais nós nos comprometemos de recebê-las, elas são compromissos nossos. E um dia, no plano espiritual, nós teremos que prestar contas. Assim, o que tu fizestes dos filhos que eu te confiei? E nós teremos que prestar contas. Se nós fizemos direitinho ou se nós demos cabo à vida daqueles que nos foram confiados, ainda na condição de tenra, né, de embrião. Muito bem. No Livro dos Espíritos, a questão 344, ela pergunta assim: em que momento a alma se une ao corpo? Porque muitas pessoas dizem assim: mas ainda está muito pequenininho, ainda não é nada. Tem pessoas que dizem, então, é só uma célulazinha, é só... Então, vamos a esta pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, ou seja, na hora em que o espermatozoide se une ao óvulo, ali já é a concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, é toda uma preparação em que os benfeitores fazem, desde a hora da concepção até a hora do nascimento, nós teremos um filho em formação, né? Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que essa criança já se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Essa é a questão do Livro dos Espíritos, a questão 344. No livro Missionários da Luz, a gente vê, eu até recomendo para vocês
que este livro ele nos mostra de uma forma muito clara e bela de como é que é feita a fecundação assistida, para a gente compreender como Deus é especial, é maravilhoso, é magnânimo, porque existem aqueles que são preparados para a hora da fecundação. Como é que eles mostram que ocorre? Os construtores espirituais, eles agem selecionando. Ora, acabou de haver o relacionamento sexual. Os benfeitores, eles são muito disciplinados e respeitosos. Eles esperam que haja o relacionamento sexual. Isso é a programação de um bebê que vai nascer. Aí, eles esperam que termine o relacionamento sexual, o casal repousa. Normalmente, o homem vira para o lado e a mulher fica do outro. Aí eles colocam, aí os benfeitores entram em ação. Eles colocam uma espécie de aparelhagem que assemelha-se a uma lupa. Isso está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. E colocam uma lupa, e essa lupa é uma espécie de lupa que ilumina. E eles selecionam qual é o espermatozoide que está na condição que foi escolhida para aquela criança, para aquele espírito que vai reencarnar, para aquela criança que vai ser o futuro bebê. Aí vocês dizem assim, Sandra, você estava falando agora do estupro, e o estupro é a mesma coisa. Todas as encarnações são preparadas pelo plano superior. Ninguém tem acesso a colocar para que um espírito venha, a não ser indicada pelo plano maior, pelos benfeitores. Ou seja, é por Deus. Deus tem os seus trabalhadores. Jesus, o Cristo de Deus, ele é quem faz todo o cuidado de quem faz o quê. E existe aquelas equipes preparadas para a reencarnação, para o nascimento dos bebês. Então, nesse momento, eles colocam a aparelhagem, selecionam qual ou quais, principalmente agora, que muita gente não quer mais do que um filho, poucos querem 2, então a espiritualidade superior está preparando um bocado de gêmeos para nascer, porque tem muita gente na fila para reencarnar. Muita gente para reencarnar. Aí eles olham na aparelhagem qual é o espermatozoide que está preparado para suprir todas as necessidades daquele espírito que vai reencarnar, ou daqueles, né? Ou daqueles. Aí a gente vai observar que esse cuidado, eles selecionam de milhões de espermatozoides. Aquele ou aqueles são os escolhidos para ter a aparência, o corpo, a saúde que foi programado para aquelas crianças que vão nascer ou para aquela criança que vai nascer. Por isso é que a gente tem que ter um respeito imenso por uma vida que está sendo gerada, ou vidas que estão sendo geradas. Aí ele mostra, a gente vai estudar também, que constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação, que nós acabamos de ver que na Colômbia foi aceito o aborto com 24 semanas. Eu esqueci quantas semanas. Mas a criança, com a quantidade de semanas que na Colômbia já foi aceita, o que acontece? Ele já dá para viver.
já dá para viver, já é um bebê que pode colocar numa proveta e ele pode nascer, colocar numa incubadora e dar todos os cuidados necessários e ser uma vida, né? Então, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Isso está no Livro dos Espíritos, a questão 358. Ela nos mostra que constitui crime a provocação de aborto em qualquer período da gestação. Viu? Então, vamos... uma criança com anencefalia. Aí, o que é anencefalia? O cérebro da criança, eles dizem que a criança ela pode ter uma porcentagem do cérebro muito diminuída. Nós vimos um caso de um bebê sem 80% do cérebro, ele supera as expectativas e desafia a medicina. Ora, uma criança que tem 20% do cérebro e tem mais, a cabeça só é a metade, fica só uma partezinha. O bebê Jackson superou todas as expectativas dos médicos e conseguiu chegar aos 5 anos de idade. Esses bebês anencéfalos, os pais comemoram o aniversário deles por mês. Cada mês é como se fizesse um ano de nascimento. E foi comprovada que essa criança anencéfalo, que é chamada de sem cérebro, ela sabe distinguir o sabor da laranja, do azedo, do doce. A criança sabe, o sabor, ela gosta de determinados sabores. Aí diz assim, não tem cérebro, não tem nada, não é criança, não é gente. Sim, é um ser humano que está ali e que nós não temos o direito de tirar a vida. O tempo, por mais pequenino que seja, que essa criança viva, já serve para a evolução dela. Agora eu vou fazer algumas colocações para que vocês compreendam de alguns pais que ficaram na dúvida se cometeriam o aborto para os seus filhos. Esse pai, ele era asmático e a mãe estava com tuberculose. Eles tinham 4 filhos. O primeiro era cego, o segundo era surdo, o terceiro morreu e o quarto tem tuberculose. A mãe está novamente grávida. Será que a gente deveria cometer um aborto com essa criança? Sabe quem era essa criança? Era simplesmente Beethoven, que na idade adulta ficou surdo, mas até lá, e até mesmo surdo, ele fez trabalhos belíssimos. E quando ele estava surdo, que ele amava compor, o que ele fez? Ele botava os pés no chão, descalço, e o chão era de madeira, vale ressaltar. E ele botava o som que ele queria compor. E ele ia colocando e ia sentindo o tremular na madeira com os pés. E pelo tato, pela percepção tátil, ele fez uma das mais belas músicas. Que ele compôs.
Aí a gente vai observar, essa criança deveria ter sido abortado porque o pai era asmático, porque a mãe estava com tuberculose, ela estava grávida, tuberculose, porque ela teve 4 filhos, o primeiro foi cego, o segundo foi surdo, o terceiro morreu e o quarto teve tuberculose. E ele era o 5º. Deveria ser abortado? E, no entanto, foi o grande Beethoven. Então, nós precisamos analisar que todos temos o direito à vida. Aquela primeira questão da minha primeira leitura. Qual é o maior direito do ser humano? É o direito à vida. Vamos analisar um outro caso. A mulher está grávida, ela sofre acidente que a deixou à beira da morte. O médico lhe disse que teria que abortar. Aí a gente perguntaria assim: será que a gente deve seguir o médico porque ela sofreu um acidente e ficou à beira da morte? No entanto, esse caso foi aquele comediante lá do Chaves, o Chespirito. A pronúncia é essa? Chespirito. Chespirito. Ah, Chespirito. Desculpa. Foi falha minha. Então, essa mulher, ela sofreu um acidente seríssimo e os médicos aconselharam. E ela, nem o marido, não aceitaram. Quiseram a gravidez. E foi este filho. Aí a gente se pergunta, temos o direito de recomendar aborto? Teve uma senhora que estava grávida e ela tinha muitos filhos. 2 deles morreram. Seu esposo estava na guerra. E a ela restava pouco tempo de vida. Ela estava com o tempo contado. E ela estava grávida. Quem foi esse filho? João Paulo II. Vejam só. Quem somos nós, pequeninos, para abrirmos a boca e dizer assim: comete o aborto. Teu marido está na guerra. Você já tem muitos filhos. Para que isso? Só para ter desgosto. E você está muito mal. Aí está aí. Para que maior bênção do que nós recebermos João Paulo II, um grande Papa? Nós sabemos que ele foi. E, no entanto, ela não abortou. Tem outro caso também, que foi uma jovem, era uma jovem esposa, que estava grávida e procurou o hospital por um apendicite. Ela estava grávida e estava com apendicite. O médico usou gelo na região. Eu não sei se vocês sabem, mas fora do Brasil existe um trabalho muito científico, muito aprofundado acerca do gelo, do tratamento com a crioterapia. O gelo é muito respeitado quando ele é feito de forma adequada. Então, ela estava grávida, procurou o hospital por um apendicite, o médico usou o tratamento de gelo na região e, após o tratamento de gelo, ele aconselhou abortar, porque o bebê iria nascer com algum problema. E esse bebê nasceu cego, mas ele não é nada mais, nada menos do que Andrea Bocelli, o grande cantor que nos traz uma voz belíssima, que nos traz músicas grandiosas com seu vozeirão. Aí, e ele mesmo é quem conta essa situação da vida dele. E quem somos nós para abrirmos a boca para dizer que
deve abortar porque a mulher está enferma, quando, na verdade, os médicos, a medicina, a ciência reconhece quando vê que nasce aquela criança com saúde, sim, ele nasceu deficiente visual, né? Mas totalmente sem a visão. Ou veio a perder depois, eu esqueci agora do detalhe, mas trouxe para nós, para a música, um grande cantor, uma grande voz. E nós tivemos na história do planeta, nós tivemos uma história interessante de uma jovem, naquela época, há milênios atrás, ela estava grávida e ela não era casada. O noivo, ele tinha direito de apedrejá-la, se assim ele o quisesse. Mas ele foi inspirado pelo plano divino e ele não é o pai biológico da criança, e a criança nasceu e marcou vida no planeta, e é o nosso governador planetário, é Jesus. E, no entanto, não foi pensado nem por um instante, nem em apedrejar a noiva, o respeito foi grande, porque eram espíritos em condições melhores, José, né, e Maria de Nazaré. Então, aí nós temos assim várias historinhas para a gente refletir como nós não devemos nem sequer cogitar o pensamento em abortar, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela nos diz assim, um pensamento: um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Agora vocês podem se colocar. Então, galera, nosso cuscuz está fervendo. E quem está com aquela vontade de fazer uma boa pergunta? Então, nós estamos aqui já pipocando que o nosso cuscuz está que tá. Então, você já está perguntando, cadê a música? Gente, hoje não tem música. Nós iremos fazer o quê? A dobradinha. Nós vamos botar o nosso cuscuz para ferver com aquele belo pinga-fogo no cuscuz. Estão todos me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Digam, batam 2 vezes sim e 1 vez para não. Estou gostando de ver essa comunicação. Opa! Nossa querida Françoise Marie deseja parlez-vous com Dona Sandrinha. Sandrinha, a Fran está aqui. Sandra, fala que Fran, fala que a Sandrinha te escuta. Gaguejou, Paloma? Vamos nós. Gente, é bem interessante o tema de hoje, e eu fiquei curiosa para falar, para perguntar, e as reencarnações compulsórias? Que a gente acabou de sair do carnaval, e vai ter um monte de mulher grávida daqui a 6, 7 meses, já estão, né? Já estão gerando. Como é que fica? Quem é que planeja essas reencarnações compulsórias? E por que o nome compulsórias? Será que o plano inferior ele tem direito a colocar um monte de gente aqui no mundo? Primeiramente, a reencarnação compulsória é quando, como se fosse assim, vai ter que reencarnar sim. Não tem jeito, você não vai ficar aqui, não. Então, esses espíritos que têm que vir, e logo, são oportunidades que estão recebendo para se melhorarem. E por que compulsória? É como se dissesse que é obrigada. Tem que vir, não tem outra saída, não. Aí diz assim, e a mãe?
ela também é obrigada a ser mãe, ela também se comprometeu. Ela tem compromisso com a reencarnação daquele espírito que está vindo através dela. Agora, nós estamos recebendo as reencarnações compulsórias. Esses espíritos, eles vêm de todo jeito. Vêm espíritos que estão em condições que utilizaram mal da inteligência e vêm com alguns problemas em termos de cognitivos. Nós vamos ver também alguns espíritos que utilizaram mal do corpo e vêm com problemas fisiológicos. E assim são muitas as formas das reencarnações compulsórias. E nós estamos recebendo atualmente na Terra muitos espíritos em condições de autismo. Só que o autismo ele tem vários graus. E hoje mesmo eu converso, ontem, com uma mãe de uma criança autista que tem altas habilidades. Quando a mãe descobre quais são as altas habilidades do seu filho, ela pode ajudá-lo a ser um verdadeiro cientista, porque um autista com altas habilidades, ele desenvolve só para aquele lado que ele é bom. Se ele é bom na música, ele vai ser um excelente músico, compositor, maestro, muitas coisas ele pode se desenvolver. Se ele é bom na matemática, ele vai ser um gênio na matemática. Normalmente, o autista com altas habilidades, ele direciona sua inteligência só para aquilo. E isso é bom, porque mesmo que ele fique alheio em outras partes, naquilo ali ele está ajudando a humanidade. Então, nós estamos recebendo e vamos receber muitas, mas muitas formas de reencarnações compulsórias de pessoas que precisam voltar para se melhorar. Deu para responder, Françoise? Deu sim, Sandrinha. A única coisa que ficou faltando, e esses espíritos, né? Os espíritos eles têm direito de fazer o plano reencarnatório? Não. Se é compulsória, eles não têm direito de nada. Eles vêm porque tem que vir, porque já é caro demais. Deixa eu refazer minha pergunta. Se os espíritos inferiores podem fazer a reencarnação, é isso? Não. Durante a minha fala, eu disse, só quem pode promover a reencarnação são espíritos superiores. Tanto a reencarnação como a desencarnação. Na hora que a gente está sendo retirado do corpo, tem os espíritos que preparam para desatar os laços. Então, e eles cuidam, e de acordo com o nosso merecimento, não vai ter ninguém que vai ter acesso a gente. Porque se nós estivermos com sentimento de culpa, estivermos cheio de mágoa, a gente dificulta na nossa saída. Paulo? Vou perguntar então, já que a fila é grande, a Sapucaí não para. Sandra, a Fran falou agora sobre esse período que a gente passou. A gente sabe que por conta da pandemia não ocorreu em muitos locais carnaval, mas anualmente o que ocorre, né? É o carnaval. E após o carnaval, muitas mulheres engravidam. Porque não foi uma relação planejada. Aí a gente que trabalha na saúde, a gente vê muitos comentários. Eu vou tomar 5
anticoncepcionais, vou tomar a pílula no dia seguinte. São métodos, Sandra, abortivos? É considerado métodos abortivos? É sim, Isabel. Boa noite, Isabel. Tudo bem? Isabel, a pílula do dia seguinte é sim um método abortivo, porque no dia seguinte, se eu engravidei hoje, no dia seguinte eu já tenho 24 horas de gravidez. E 24 horas de gravidez já tem bastante células já sendo preparado o corpúsculo do embrião. Então, é muito necessário que nós compreendamos a pílula do dia seguinte, ela é abortiva, o DIU, ele é abortivo, não é? Agora, a camisinha e o anticoncepcional, eles são para proteger, exatamente para não precisar abortar. Mas, se a pessoa tomar um anticoncepcional com falha, ela engravida. Se ela usar uma camisinha que possa esgarçar, também pode engravidar. Mas isso é só na hora. É tão interessante que a gente vive achando que pode engravidar com a maior facilidade. Não é assim, não. Se tiver programado para engravidar, pode fugir que vem os gêmeos, né, Carol? Vem os gêmeos. Por quê? Porque você estava fugindo, mas chegou a hora. E como eles acham, eles sabem, eles compreendem que se não vierem logo juntos, aí a mãe ou o pai pula fora, então eles já fazem logo. É bem interessante o planejamento reencarnatório feito pelo plano superior. Deu para responder, Isabel? Gente, hoje o cuscuz está fervendo. Desdobrei aqui, viu? Desdobrei legal. Achei que eu estava entrando em conexão com o espiritual e já mandando mensagem. Gente, a Carol, ela tá aqui com a mão levantada e ela vai fazer a pergunta dela para a Sandrinha. Fala, Carol, que a Sandrinha lhe escuta. Gente, me esqueçam. Negócio de mais menino. A França colocando aí, mas tudo bem. Sandra, tem uma pergunta bem simples para fazer. É o seguinte, a gente trabalha na evangelização, no Mocidade, a gente tem alguns receios de tocar em alguns temas. Dentro da casa espírita, você recomenda que o evangelizador aborde esse tema? Para adolescente, principalmente, deve ser abordado, sim. Os adolescentes, eles têm que ser conscientizados do cuidado que eles devem ter com o corpo, mas principalmente consigo mesmo, com seus espíritos, porque é muito importante que sejam conscientes do que eles estão passando ou poderão passar. As possibilidades, elas são muitas. Esse cuidado eu tive muito com a minha filha. Eu tenho só uma filha, mulher. E quando ela era adolescente, eu tive muito cuidado de dizer para ela para que aborto não. Então, se engravidar, vai ter que assumir. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente não tem direito de ter gozo irresponsável. Nós temos que ter responsabilidade com o que a gente vai usar de lazer na caminhada. Viu? Sandrinha, no caso do Chico Xavier, que a gente sabe que a mãe dele teve um aborto, né? Antes dele. Por que foi feito isso? Não, foi assim. A história é bem mais profunda. O Chico, ele, como um espírito superior que ele é, um espírito missionário, o que aconteceu? Ela estava grávida dele e ele, durante a gravidez, ele observou que não estava completo, que estava faltando alguma
algum material genético para que ele pudesse fazer o trabalho que ele se comprometeu. Então, ele precisou desencarnar para poder ele reencarnar novamente, para preparar um novo material genético para ele. É bem interessante essa leitura, mas aqui, agora, neste momento, eu não tenho os subsídios. Eu posso até depois dizer para vocês, para colocarem, porque é muito bom saber, que a gente saiba de onde é a fonte. É uma fonte séria, que ele durante o período reencarnatório da mãe dele, grávida dele, ele viu, junto aos benfeitores que estavam preparando a reencarnação dele, que o corpo estava com algumas falhas que precisavam ser, que não dava para ir adiante a gravidez. Aí precisava refazer. Sandrinha, excelente, Sandrinha. Agora temos a Abel, que vai fazer uma pergunta. Fala, Abel, que a Sandrinha te escuta. Bem, na verdade, não é nem uma pergunta, Sandra. Como a gente está falando sobre não se cometer um aborto, e a gente sabe que quem nos ouve é um público muito diverso. E se eu, mulher, por um deslize, cometi esse ato, o que é que você tem para dizer para mim, para consolar meu coração? Se eu, de repente, fiz essa escolha equivocada, mas hoje eu compreendo, o que é que você pode acalentar e me fortalecer para que eu retorne nesse caminho com Cristo? Qualquer um de nós, qualquer falha moral que nós tivermos na nossa caminhada, nós precisamos nos perdoar. Se a gente já cometeu a falha e não temos nenhuma saída, a gente vai se perdoar. Como é que a gente pode se trabalhar para se perdoar? Primeiramente, eu já abortei. Então, se eu já abortei, eu vou ter que me trabalhar para me perdoar. Como é que eu vou me perdoar? Eu vou pedir perdão ao espírito que eu cometi esse equívoco, esse grande erro, esta grande falha minha, eu vou pedir perdão a ele. E vou começar a tentar trabalhar o que eu posso fazer para aquelas mulheres que estão grávidas, principalmente as que são mais pobrezinhas, que pensam em abortar. O que eu posso fazer para ajudá-las no seu enxovalzinho, ou o que elas precisam de uma terapia, qualquer coisa que eu possa ajudar para ir melhorando. E, quiçá, eu não possa adotar um bebê. Também é outra possibilidade. E existe a possibilidade da gente ir numa casa de adoção, um abrigo, e olhar para uma criança e se apaixonar por aquela criança e ser justamente a criança que a gente abortou. A espiritualidade, ela não brinca, viu? Então, galera... Só um minutinho, Paloma, cortando só para fechar aqui. Essa fala da Sandra é muito legal, porque a gente lembra de uma conversa que a Maria de Magdala teve com Jesus, está no livro Boa Nova, em que ela fala para ele pronuncia-se com a possibilidade dela ampliar esse amor e amar os filhos. Ela entende que são os filhos de sangue. Ela entende que são os filhos de sangue, mas aí Jesus fala para ela que ela ame o próximo, independente dessa consanguinidade, foi isso que você falou, não é isso? Muito bem, Isabel. Então, galera, eu estou muito feliz por termos mais um cuscuz e nosso cuscuz acabou, que pena. Mas não se preocupe que próxima quinta tem mais. Sandrinha, antes de mais nada, gratidão por ter disponibilizado seu tempo para esclarecer sobre um tema que traz tanta curiosidade, ao mesmo tempo tão polêmico. Enfim, ouvir o tabu daqui de casa sendo quebrado.
E, Sandrinha, qual o seu encerramento em relação ao tema de hoje? O que você poderia dizer para nós brevemente? Eu poderia utilizar as palavras da Isabel, que Jesus diz para Maria de Magdala, quando ele diz, Maria, ela disse, então, Senhor, porque às vezes as mulheres que abortam, elas ficam estéreis, ou nessa ou em outra encarnação. E ela disse, então, Senhor, desgraçada de mim que não posso ser mãe, porque ele disse, quem será maior do que o amor de mãe? Aí ele diz, Maria, qual será a maior mãe? Aquela que embala em seu seio o filho do colo seu, ou aquela que embala em seu seio o filho do colo alheio? Aí ela compreendeu que com essa fala ela poderia ser mãe de todas as criaturas que passassem em seu caminho. Essa seria a minha fala. E aí eu faço minhas palavras suas, Sandrinha, que a senhora faça a nossa prece final. Porque a senhora está embalada já, eu vou ser embalada aqui pela minha mãe. Vai lá, Esse Sandrinha. nome reparadora é a da Sandrinha. Nesse momento, vamos elevar o pensamento ao alto e vislumbrar no alto do céu uma luz que brilha sobre a terra. E a Mãe Santíssima, nossa mãezinha do céu, abençoando todas as mãezinhas da terra. E Jesus, o divino amigo, para ele elevemos o pensamento assim. Querido amigo Jesus, queremos te agradecer por esses instantes de reflexão, de bate-papo, de aprendizado, o norte que recebemos dos benfeitores. Que as tuas bênçãos, Senhor, cheguem em todos os lares que nos escutaram, chegue a todos os irmãos que precisam de apoio, de auxílio, porque passam por dores semelhantes às que nós comentamos. Dai-nos a tua luz e permite-nos, Jesus, darmos por encerrado este momento com muito amor e alegria em nossos corações.